tiver um pouquinho de barulho, vai ficar assim mesmo, porque eu vou tentar gravar aqui pra vocês, tá bom? E eu já quero pedir, se você é novo no canal, não me conhece, prazer, meu nome é Stephanie, te convido a se inscrever aqui no nosso cantinho, se você gostar, deixar o seu like. E, gente, eu queria pedir muito pra vocês compartilharem esse vídeo, para que a gente possa conseguir alcançar mais pessoas. Então, se você gostar desse conteúdo, gostar do nosso cantinho, pega esse link, compartilha nos grupos de WhatsApp, aí nas suas redes sociais, vai me ajudar muito para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e outras pessoas venham se inscrever e tá acompanhando aqui todo o conteúdo que a gente tem feito com muito amor e carinho. Então, por favor, eu quero pedir que dessa vez você compartilhe esse link, esse vídeo com alguma amiga, com alguém, tá bom? Vamos lá, gente. Continuando a parte de introdução alimentar. Eu falei para vocês que ia trazer as próximas partes que eram sobre os cortes e como oferecer os alimentos para o bebê, certo? Então, vamos lá pro vídeo! Gente, eu tentei gravar várias vezes esse vídeo, sempre esquecia de falar alguma coisa que eu entendia que era importante, então eu parei agora para tentar gravar, até anotei as coisas aqui para conseguir falar melhor para vocês sem esquecer de nada, tá bom? Então vamos lá, sobre como oferecer os alimentos para o bebê. Para quem viu o vídeo anterior, que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição, é só você, depois que terminar esse vídeo, rolar aqui embaixo e ver na descrição, clicar para ver o vídeo anterior se você ainda não viu, onde eu falo como você saber que seu bebê está pronto para a introdução alimentar e várias outras dicas também. Eu vou trazer aqui hoje como oferecer os alimentos para o bebê. Para quem sabe, eu escolhi o método participativo, BLW, e aí o que acontece, gente? Aí eu ofereço os alimentos, alguns inteiro, em pedaços, e outros amassadinhos, tá bom? Faço como se fosse um purezinho mesmo. Mas nenhum é batido no liquidificador e eu já expliquei qual é a minha opinião sobre isso no vídeo anterior, tá bom? E aí, gente, eu gravei os takes durante a semana dos momentos apresentando os alimentos, cortando também, para mostrar para vocês como a Anissa come, qual tem sido a adaptação dela e como fazer também, porque eu sei que isso gera muitas dúvidas, então eu gravei para vocês. Eu vou mostrar aqui, gente, o corte da banana e da manga, tá bom? O exemplo de outras frutas eu vou deixar aí, eu já mostrei pra vocês, tá bom? Então, ó, eu corto aqui. Eu dou preferência, gente, em dar banana maçã ou banana prata, tá bom? Lembrando que ela não pode estar tão molenga, tá? Pra facilitar aí, senão o bebê faz um estrago. Ó, viram? Claro, lavar bem a casca, isso é muito importante. E aí você corta assim, tira essa parte, que aí o bebê vai ter a firmeza de segurar, porque assim que o bebê vai pegar, todo alimento você tem que pensar, né, meu amor? Vou dar a bananinha aqui pra ela, gente. Então. Tá? Tá? Eita, que cara de feliz, minha mãe! Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Tá vendo, gente? Ó, já dei pra ela. E ela já tá mastigando. Gostoso, minha mãe, banana. Alô? Alô? Assim eu já consigo cortar a manga pra mostrar pra vocês, tá? Então, é assim que eu corto. Lembrando, a banana maçã ou a banana... A banana maçã ou a banana prata, tá bom? Outra coisa que eu dou preferência é a laranja. Laranja a Anissa adora e eu dou a laranja lima, tá bom, gente? Ela gosta bastante. Vamos lá pro corte da manga, tá? Você vai cortar assim. Tem gente que gosta de deixar o bebê chupar o caroço, tá, gente? Também é ok. Né, meu amor? Você vai cortar, passar a faca meio que de leve, que é pra cortar, mas não chegar a ultrapassar a casca, tá, gente? Tá vendo, gente? Tem que ficar mais ou menos assim, tá?
Que aí você vai dar assim com a casca bem lavada, é claro que eu dei uma cortadinha até a mais. E o bebê, ele vai chupar, puxando esses pedaços, tá bom? Então, é assim que a gente oferece a manga para o bebê aqui em casa. E é assim que indicam também no método meio que BLW e tudo mais, tá bom? Lembrando que, assim, você tem que seguir o que é bom pra você, o que é mais fácil na casa de vocês. Às vezes não é um método específico, certinho, com toda a regra, os centímetros, mas sempre lembrando que o bebê precisa conseguir pegar assim, porque todo alimento o bebê, ele pega assim, por enquanto, né? Então, é importante que um alimento, por exemplo, uma cenoura, você vai cortar, tem que ter um espacinho assim da mão pro bebê, sabe? Então, você tem que pensar que o bebê vai pegar, tem que ter o espaço para ele pegar e para ele conseguir morder. Se você cortar muito pequeno, ele vai pegar e não vai ter nada para ele comer. Então, é sempre bom pensar nisso quanto ao tamanho. Que gostoso, meu amor! E aí, você vai oferecer assim pro bebê, vai estar firme de certa forma e ele vai conseguir comer, gente. É claro que é importante um babador. Esse é um método que faz muita sujeira. Dá vontade de desistir, confesso, porque faz muita sujeira. Mas eles adoram, gente, ter essa autonomia para comer, além de desenvolver várias coisas que eu já falei no vídeo anterior. Vou deixar na descrição e também nos cards, caso você não tenha visto o primeiro vídeo que eu falei sobre esse assunto, tá bom? Tá gostoso, meu amor? Outro ponto também que eu acho que é bem importante é como começar isso, né, gente? Vocês sabem que eu comecei com a Anice a partir dos 5 meses. E como que eu fui fazendo? Algumas pessoas, pediatras, ensinam a começar primeiro pelas papinhas doces, ou seja, frutinhas. E aí, o que que acontece? Eu li um pouco sobre isso e muitos especialistas falam que o ideal seria iniciar com a papinha salgada ou as duas coisas, que no caso seriam os legumes e as frutas. Por quê? O leite já é doce, então assim, para o bebê ter uma aceitação maior com as frutinhas, é mais fácil, porque o paladar dele já está acostumado mais ou menos com esse sabor. Já com os legumes, a papinha salgada é muito diferente para eles. Então, para eles vão precisar se acostumar com esse novo paladar, com esse novo sabor, né, gente? Então, assim, quando você já começa com a fruta, às vezes, quando você vai passar para legumes, você tem um pouquinho mais de trabalho, porque ele vai ter uma aceitação um pouco difícil, vai ter alguns momentos de rejeição, isso pode dificultar a introdução. É claro que isso vai depender de cada bebê. Então, por esse motivo, eu optei em iniciar os dois ao mesmo tempo, tá, gente? Então, eu dava as frutinhas e também dava os legumes. Como que eu quis fazer? Na primeira semana, ela só mamava no peito, era toda uma adaptação para ela. Para não começar com o cardápio completo, o que que eu fiz? Comecei a dar primeiro só as frutinhas pela manhã. A primeira semana, eu só dei as frutinhas de manhã, tá bom, gente? Quando foi na segunda semana, eu comecei a dar a frutinha da manhã e o almoço para ela, tá? Então, eu sempre dava a fruta e o almoço eu dava algum legume. Na terceira semana, eu comecei... Gente, a minha cachorra tá fazendo barulho. Vou tirar o bichinho dela. Pra ver se ela não quer. Vamos lá, gente. Na primeira semana, eu só tava dando a frutinha de manhã, tá? Pra ela ir se acostumando, vendo um novo sabor. Quando foi na segunda semana, eu comecei a dar o almoço. Então, eu dava a frutinha de manhã e o legume, as coisas salgadas na hora do almoço para ela. Na terceira semana, eu introduzi frutinha de manhã, o almoço e a frutinha da tarde, tá bom? E eu tenho feito isso até hoje, que ela está com 6 meses. Então, dos 5 meses e 10 dias até os 6 meses, que é o que ela tá no momento, eu tenho feito dessa forma. Porém, aos 7 meses, que foi quando a nossa pediatra indicou, nós vamos iniciar o jantar. Então, até o momento, nós não iniciamos o jantar, vamos esperar ela completar 7 meses. E como eu coloquei essa rotina da alimentação dela, como eu decidi os horários? Eu fui observando, gente, quais eram os horários que ela sentia fome, que ela pedia para mamar. Então, assim, eu observei que ela sempre acordava mais ou menos às 8 horas da manhã, e aí às 8 eu dava mamar para ela. Quando era às 10, ela pedia peito novamente, meio-dia,
Aí quando era mais ou menos 2 horas da tarde, ela pedia novamente, 4 horas e até a gente entrar na rotina noturna aqui, que aí ela continuava pedindo mamar, 19 e 10 horas para dormir. Então eu vi que eram os intervalos de mais ou menos de 3 em 3 horas ela pedia para mamar. E aí eu comecei a intercalar as mamadas com as refeições, tá bom, gente? Então eu coloquei às 8 horas da manhã, assim que ela acorda, eu dou o peito, dava o mamar para ela, ou se você dá a mamadeira, enfim, eu dava o leite, né? O leite materno às 8. Quando foi às 10, e ao invés de dar mamar de novo, o que eu fazia? Dava frutinha para ela. Depois, meio-dia, quando ela pedia de novo, eu já dava o almoço para ela. Quando era as 2 para dormir, eu dava o leite novamente. Às 4, dava a frutinha e depois seguia com as mamadas. E não dava mais nada porque ainda não introduzimos o jantar. Então, gente, eu acho muito importante você observar quais são o ciclo de fome do seu bebê para você poder encaixar e ir substituindo aos poucos. E eu indico essa questão das semanas. Além disso, é tudo novo. A gente não sabe se seu bebê tem alergia a algum alimento, se ele vai ter alguma reação. E se você introduz vários alimentos diversos de uma única vez, é um pouco difícil você identificar depois o que causou alergia no seu bebê. Então, o que eu fiz e que eu indico para vocês é, durante uma semana, repetir os alimentos. Então, por exemplo, no começo, alimentos assim, que eu nunca tinha dado para ela, então comecei com a banana. Na primeira semana que eu dava frutinha de manhã, então eu fui intercalando banana e laranja durante toda aquela semana. Ela não apresentou nenhuma reação a esses alimentos, ok, eu dei a sequência e pude colocar outros alimentos diferentes. Então, na segunda semana eu coloquei, um dia eu coloquei o mamão, no outro a banana e no outro a laranja. Então, nesse grupo eu inseri o quê? O mamão, algo que eu ainda não tinha dado, e eu ia saber que se desse alguma reação, teria sido o mamão, porque até então eu só tinha dado a laranja e a banana. A mesma coisa com o almoço. Assim que eu iniciei, eu coloquei alguns alimentos específicos. Então, primeiro eu tinha dado para ela na primeira semana só abóbora e batata, por exemplo. Então, eu fui dando isso durante a semana. Na outra semana, eu introduzi o brócolis, então eu dava a abóbora, a batata e o brócolis. E aí eu fui agrupando os outros alimentos e observando se ela teria reação ou não. E aí, sempre que eu introduzia um alimento novo, eu mantia ele para ver se ia dar alguma reação ou não. Graças a Deus ela não teve reação a nenhum alimento. Outra coisa também, o bebê, às vezes, no primeiro momento, como é algo muito diferente, ele pode fazer careta, ele pode, querendo ou não, parecer que não gostou muito, mas isso não é verdade. Não deixe de dar o alimento novamente, porque ele está só se adaptando àquilo. Dê pelo menos 8 vezes o mesmo alimento para ter certeza que seu bebê não gosta daquilo. A Anissa, por exemplo, eu já dei várias vezes a cenoura e ela não come, sabe? Então foi o único alimento que até o momento eu vi que ela não curte muito. Mas direto eu tento pôr de novo pra ter certeza. Mas é o único alimento que ela aí reclama. De resto, ela é boa de boca e come de tudo, gente. Então é um ponto a se observar. Outro item que é muito importante você introduzir para o seu bebê, que pode parecer um pouco estranho, mas que no grupo de alimentos eu vou deixar uma tabela aqui para vocês, principalmente em relação ao almoço, precisa estar um prato bem colorido para conter todas as proteínas e vitaminas que o seu bebê precisa. Então, assim, às vezes você vai falar, vou dar só batata, batata com cenoura. Não, dá um pratinho bem colorido pro seu bebê. Vou deixar a foto aqui do grupo de alimentos, tá bom? Você pode dar um print aí. E também aqui na descrição para você dar uma olhada no grupo de alimentos, para você colocar tudo isso na porçãozinha do seu bebê. É claro que nem sempre você vai ter tudo, mas tenta colocar ao máximo todos os itens para o seu bebê estar rico em todas as proteínas e se acostumar com todos os tipos de alimentos, aspectos, texturas. Isso é muito importante, cores. Isso vai incentivar o seu bebê a comer e a ter uma alimentação melhor. Então, assim, se você fizer o pratinho assim com todos esses itens, depois me marca lá no Instagram, que eu vou amar saber que você assistiu esse vídeo, que você usou as dicas. Isso vai ser muito importante. Me marca lá que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Vou deixar aqui o nosso arroba para você ir lá me seguir também no Instagram. Continuando com essa parte, gente.
é importante você pôr de todos os grupos. E aí na parte que a gente entra ali com as carnes, com o franguinho, o peixe e o ovo. Pode parecer um pouco estranho, eu vou dar ovo pro meu bebê? Sim, gente, é super rico e importante. Mas a gente sabe que é um item que pode dar muita alergia e que pode dar reações nos bebês. Então, o indicado no início é você dar apenas a gema e não a clara, porque o índice de reações é normalmente com a clara. Então, nos primeiros momentos, opte a dar bem cozido, gente. Não pode ser gema mole, nem nada disso. Mas dá a parte da gema cozidinha, bem cozidinha pro seu bebê. Gente, vale muito a pena. É um item rápido de se fazer e que é muito rico para o seu bebê em proteínas e para o seu bebê, que você também pode inserir aí na introdução alimentar sem culpa, apenas observando para não ter nenhuma reação como qualquer outro alimento, tá bom? Eu vou ler aqui um pouco sobre os grupos de alimentos, tá bom, gente? Além de ter deixado aqui na descrição para vocês. E vou deixar depois todos os momentos oferecendo os alimentos para a Anissa. Alguns alimentos eu ofereço na casca, porque é muito mole e o bebê ele não tem noção de quanto que ele tem a força, né? Então, uma banana, se você der toda sem casca, eles vão apertar e já é a banana, vão amacetar, como eu falo aqui em casa. Então, eu dou com a casca bem lavada, é claro, faço o corte bonitinho, com isso ela tem a firmeza para segurar e consegue comer tranquilamente. Eu sei que muita mãe tem insegurança, mas aqui em casa a Anissa ama pegar os alimentos, não é todo bebê que gosta. Então, como eu disse no vídeo anterior, observe o que seu bebê gosta, se ele prefere na colher, se ele prefere as coisas mais amassadinhas, se ele prefere em pedaços. Às vezes o bebê não tá comendo, mas é porque você não tá dando da forma que ele vai se adaptar. Então, cada um tem a sua forma. Outra coisa também, antes de falar aqui do grupo, gente, olha, a dica que eu dou pra vocês é esse babadorzinho assim, gente, ele é de plástico, é muito prático pra limpar. Então, assim, o bebê comeu, você já consegue limpar. E ele tem isso daqui, ó, que é um cata-migalha, né? Então, assim, tudo que cai da boquinha do bebê já cai aqui. Ou o suquinho da fruta, por exemplo, laranja, melancia, que eu dou pra Nissa comer. Aí o suquinho, ao invés de cair na roupinha, já escorrega aqui também. E, gente, é muito prático de limpar. Então, é uma dica que eu dou pra vocês. Outra coisa também que eu utilizei, vocês vão ver aí em alguns videozinhos que eu vou deixar aqui no final pra vocês, que eu utilizo isso daqui, gente, sabe? Essas bandejas de café da manhã, romântica. Essa que provavelmente você tem em casa. Gente, eu amei usar isso daqui para dar as comidinhas para Anissa. Como eu quero incentivar a autonomia dela e a liberdade de pegar os alimentos, eu coloco ela sentadinha. É claro que às vezes, quando eu tô com muita pressa, eu ponho ela no colo mesmo ou no cadeirãozinho, presa, e já dou o alimento. Mas principalmente no final de semana, nos momentos que eu estou com mais tempo, eu gosto de dar essa autonomia e essa liberdade para ela comer. Então eu deixo ela sentadinha, sem estar presa a nada, e coloco essa bandejinha em cima, então fica na altura dela, como se fosse uma mesinha, sabe? E aí eu ponho as frutinhas aqui, ou os alimentos, ela mesma vai pegando, comendo. Se cai assim, eu ponho um tatame, é claro, higienizado com álcool. E aí se cai, ela mesma já pega e põe na boca de novo. Então isso é muito legal, porque às vezes se cai no chão, dependendo de onde você põe seu bebê, ele não vai poder pegar de novo, ele tá preso no cadeirão que é alto. Então o bebê tá embaixo, caiu alguma coisa, ele mesmo pega, come. E quando tá satisfeito, já começa a querer sair para brincar, porque já não quer mais comer. Eu acho importante também não fazer desse momento da alimentação um momento maçante, porque isso dificulta também esse período de introdução alimentar do seu bebê. Que seja um momento prazeroso para ele também. Então, assim, ela adora comer na bandeja, aí quando ela quer mais, ela bate assim, olha. E eu sinto que ela tem a liberdade ali para fazer a refeição dela. Outras coisas que também podem afetar a aceitação do seu bebê e o bom andamento da alimentação sono, irritação. Então, assim, gente, ou até mesmo se ele estiver molhadinho em relação à fralda, tenha muita atenção a isso. Não tente dar os alimentos para o seu bebê se ele estiver com muito sono, se ele estiver muito irritadiço, porque você vai ter trabalho, ele vai ficar irritado, mais irritado, e assim, você não vai conseguir dar. E isso vai atrapalhar e isso pode até gerar uma rejeição nele, entendeu? Porque ele vai ter naquele momento que se alimentar não é legal. Então,
Quando a Anícia, eu sempre faço os horários, a rotina certinha, procuro não atrasar e nem chegar nos momentos de cochilo dela, porque senão ela não come. Quando ela se sente cheia, normalmente ela faz assim, ó, na cara. E eu já sei que é porque ela já não quer mais, então eu respeito isso. Eu não tenho uma quantidade certa que eu dou. No começo eu iniciei com uma colher de sopa de cada item e aos poucos eu fui sentindo qual é o apetite dela e tenho seguido dessa forma. Vai respeitando. Quando seu bebê falar que tá cheio, não fica empurrando colher nele. Deixa e vai respeitando o apetite do seu bebê também, tá bom? Vamos lá para a parte dos grupos de alimentos, tá bom? Então, indo aqui para o grupo de alimentos. A gente tem o arroz e tubérculos, hortaliças verdes, hortaliças coloridas, leguminosas e proteínas. Então, a gente tem aqui, é importante você ter esses itens, porque quando você for fazer as compras, você já vai dando uma olhada se tem os itens, quando você for montar os potinhos, porque aqui eu já voltei a trabalhar. Então, quem tem ficado com a Anícia é minha mãe. Eu preparo tudo no final de semana, deixo tudo em potinhos, e aí, gente, eu já deixo os grupos de alimentos tudo bonitinho nos potinhos, só para ela esquentar no banho-maria. E uma dica que eu dou, gente, é fazer os alimentos, por exemplo, que são cozidos, ao invés da água, fazer a vapor. Por quê? Quando você faz a vapor, você consegue conservar 80% das proteínas, das vitaminas daquele alimento. Quando você faz na água, você só consegue permanecer com 40% mais ou menos, tá bom? Então, olha o quanto que a gente perde. Quando a gente faz vapor, a gente consegue recuperar muito mais. E para mim que deixo congelado, então é ideal, porque congelando eu não faço o fresquinho na hora, né? Eu já vou ter perdido um pouco mais. Então, querendo ou não, para mim o ideal é fazer a vapor, eu indico para vocês. O que eu uso aqui é a cuscuzeira, essa mesmo, gente, normal. Vou deixar uma fotinho, cuscuzeira, põe a água embaixo e deixo tudo cozinhando a vapor de forma prática. E assim eu consigo, querendo ou não, ter mais aí das vitaminas mantidas, tá bom? Aí, continuando, ainda nessa parte de arroz ou tubérculos, né? Tem ainda macarrão, mandioca, batata baroa, batata doce, inhame, cará e milho. Então, é desse grupo. A parte de hortaliças verdes, nós temos o chuchu, abobrinha, brócolis, vagem, quiabo, maxixe, jiló, couve, espinafre, repolho verde. Nas coloridas, nós temos na parte de hortaliças cenoura, abóbora, beterraba, couve-flor, repolho roxo, berinjela. Leguminosas, feijão preto, feijão carioca, feijão branco, lentilha, ervilha, grão de bico. E nas proteínas, frango, carne, peixe, fígado e ovo, tá? Então, são esses itens que você pode ir mesclando dia a dia para que seu bebê tenha contato com todo esse grupo de alimentos, tá bom, gente? E é basicamente isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Se vocês deixarem bastante like e gostarem muito desse conteúdo, eu posso trazer para vocês um dia fazendo as comprinhas das coisas para a Anícia, dos alimentos. Então, quando eu for ao mercado, eu posso gravar comprando todos os alimentos para ela e preparando as marmitinhas da semana que eu deixo para ela se alimentar. Então, eu posso mostrar todo o preparo, como eu separo os grupos de alimentos. Então, se vocês gostarem, deixa aqui no comentário, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo pra gente conseguir mais inscritos, mais pessoas aqui no nosso cantinho, tá bom? E agora fiquem aí com os momentos e cortes para alimentos do seu bebê, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!